Eu vou começar a gravação e vou me fixar aqui na tela porque fica mais fácil aqui para a gente ver a lousa, né? Eu até ia usar um PowerPoint e tudo mais, mas a maioria dos PowerPoints, os professores querem ser bastante detalhista e ela não atende às nossas necessidades, entendeu? Então, bom dia, Letícia. Então, por conta disso, eu vim para a lousa aqui e aí deu todos esses probleminhas, mas tudo bem. A boa notícia é que lá no Alzira agora, eles já receberam já os equipamentos, todas as aulas de todas as salas de aulas serão transmitidas online em tempo real. Então, quer dizer, a hora que voltar na escola, quem estiver na escola, obviamente assiste a aula ali na hora, no momento, e quem estiver em casa vai assistir a aula também do mesmo jeito, tá? Vai ser transmitido direto, comprar bons notebooks, câmeras boas, né? Se não houver depredação, a gente consegue resolver o problema. Bom, vamos lá, gente. Na última aula nossa, nós vimos o quê? Nós vimos que um composto orgânico, tá? Como esse aqui, ó. Ele pode receber um nome baseado nas características da sua cadeia carbônica, né? E eram feito em 3 pedaços, né? O primeiro pedaço envolvia a quantidade de carbonos na cadeia, tá? Então, no caso aqui nós temos 1 e 2. Na tabelinha que foi mostrada na aula passada, 2 carbonos, você tem o prefixo en. Desculpa. Et. A mente ficou meio atrapalhada das confusões. Aí depois, o tipo de ligação. Opa. O tipo de ligação. Tá? Se é ligação simples, é AN. Se é dupla, é EN. Se é tripla, é IN. Ok? E por fim, a função orgânica. Nós temos aqui a função hidrocarboneto e todos os hidrocarbonetos vão terminar com a letra O. Então esse composto aqui é ETANO, etano, tá? Opa. Aqui, ó. Ok? Basicamente foi isso que nós vimos na última aula, né? Que dá para montar o nome a partir da estrutura e também dá para fazer o contrário. Por exemplo, se eu ponho aqui, ó, propeno. Como é que é essa estrutura? Eu olho primeiro a quantidade de carbonos. Próprio, na tabelinha, né? Vamos por aqui do lado para ajudar. 1 é MET, 2 é ET, 3 é prop. Opa. Três é prop, 4 é but, e assim vai indo. Lá eu pus mais, também dá para achar na internet. Então, no caso do prop, 3 carbonos. Então, eu faço uma cadeia com 3 carbonos. Aí vem o tipo de ligação. En, né? Eu já coloquei também que AN é uma ligação simples entre carbonos. En é uma dupla. E IN é uma tripla. Deixa eu melhorar aqui. Ok? Então, se é EN, tem dupla. Mas é uma dupla só. Então, aí eu escolho qual das duas. Eu vou pegar essa aqui, ó. Dupla ligação. E O é hidrocarboneto, que significa que só tem carbonos e hidrogênios. Aí, para pôr hidrogênio, tem que lembrar que o carbono faz 4 ligações.
Esse carbono já fez duas ligações com esse aqui, tá? Então, falta duas ligações. Então, eu ponho 2 hidrogênios. Esse fez duas, mais uma, 3, mais uma, 4. Esse só fez uma, 2, 3, 4. Pronto. Do nome propeno, eu cheguei na estrutura, tá? Então, isso é muito importante na química orgânica, porque a química orgânica ela vai se basear nisso, né? Ela sempre vai ter os nomes, as estruturas para serem comparadas, e isso é internacional, tá? No caso aqui, em inglês e outros nomes, eles fazem umas terminações diferentes. Mas basicamente a quantidade de carbono e a dupla ligação, tá? Isso não vai mudar nunca, ok? A função às vezes dá uma mexidinha dependendo da língua, tá ok? Então tá, nós vimos essa básica informação para poder entendermos agora, tá? Uma outra situação. Os tipos de hidrocarbonetos, tá? O primeiro hidrocarboneto que nós vamos ver, então aqui agora só vamos ver hidrocarboneto, tá? Os hidrocarbonetos que nós vamos ver são os primeiros, são de cadeia aberta, tá? Ou seja, começa num carbono, termina em outro, não fecha, não forma um ciclo. Nós vamos ver primeiro esses. Quem que nós vamos ver primeiro? O mais simples, que são chamados de alcanos, tá? E o que é um alcano? É qualquer hidrocarboneto de cadeia aberta que entre eles só vai ter ligações simples, tá? Então esse aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui 4 carbonos, só ligação simples, ele é alcano. Vixe, professor, e agora? Será que eu sei dar um nome? Vamos ver. 4 carbonos, olha lá, ó. But. Todo alcano vai só ter ligação simples. Então o próprio nome ando-alcano já lembra que o tipo de ligação é an. Hidrocarboneto O. Esse é o butano. Tá? Esse é o nome oficial, o nome internacional dele. Mas a gente também conhece ele popularmente chamado de gás de cozinha. É esse gás que tem no bujão de gás aí da cozinha que a gente faz o almoço, tá ok? Então esse é um exemplo do alcano. A grande maioria dos alcanos, tá? Eles tem como fonte principal o petróleo, tá? Isso nós vamos ver depois, não vamos entrar em detalhes agora, ok? Eu vou apagando, que vocês não precisam anotar agora, que qualquer coisa depois vocês pegam o vídeo que eu publico e pega os detalhezinhos, né? Senão a gente já está atrasado aqui, vai ter problema. Então esse daqui é o primeiro hidrocarboneto de cadeia aberta. Vamos ver agora o segundo. Alceno, tá? Também é cadeia aberta, tá aqui. Tudo bem? Mas ele tem uma dupla ligação. Então esse aqui nós já vimos agora na aula, nesta aula mesmo, né? Foi o anterior nome que nós demos, é o propeno. Tá? Também é um gás, tá? Também combustível, todos os hidrocarbonetos são combustíveis, tá? Mas ele é mais utilizado na indústria na indústria de polímero, tá? Para fazer plástico, tá? Um encanamento bastante resistente, inerte, usado muito em locais onde a contaminação não pode acontecer, né? Da tubulação para o líquido, principalmente quando tiver transferência de líquidos, fabricar coisa,
é o polipropileno, tá? Esse polipropileno aqui é feito, a matéria-prima é o propeno, ok? Por exemplo, um tanque que nem eu que fabrico vinho, os meus tanques são feitos de plástico, de polímero, e se eu fizer em qualquer polímero pode pegar gosto, transferir substância, ser nocivo, né? Inadequado. Mas se eu uso o polipropileno, que é o meu caso, eu tenho o tanque inerte, então ele não transfere nada para o líquido, não contamina, não dá gosto, né? E não interfere no processo, é um tanque adequado para isso. Esse é um exemplo de alceno. E seguindo a lógica, né? Cadeia com só ligação simples, cadeia com ligação dupla. Agora então, alcino. Alcino é um hidrocarboneto com tripla ligação. Aqui eu só pus Aqui eu só pus 2 carbonos por um motivo, mas pode ter mais. Mas só uma tripla, tá? Se eu quiser eu posso pôr mais carbono aqui, é um alcino, tá? Mas eu vou pôr só 2 por conta de quem ele é. Primeiro o nome, tá? 2 carbonos, et, tripla ligação in, hidrocarboneto O, etino, tá? Então esse é o nome oficial desse composto, etino. Mas ele comercialmente é conhecido como acetileno, ou gás acetileno. Esse gás é utilizado para maçarico, né? Para alcançar temperaturas aí até 2000 graus Celsius, tá? Tem inclusive história engraçada sobre ele. Eu estava dando aula no EJA e explicando justamente isso para o pessoal do terceiro ano no EJA, que eles também têm essa parte, né? Aí um aluno lá deu um grito no meio da sala, assustou todo mundo. Ele aí falou: caramba, como eu sou burro! Aí todo mundo ficou meio sem saber. E a gente perguntou, né? O que está acontecendo, né? Ele falou: não, professor, é que hoje mesmo, essa semana mesmo aqui eu fui comprar acetileno. Aí eu fui lá, levei minha bala. Bala é o tanque, né? O cilindro. Levei minha bala lá, o cara foi carregar. A hora que saiu a nota, saiu esse tal de etino aí. Aí eu falei para ele: não, eu comprei acetileno. Aí o cara falou: então, mas é a mesma coisa. Não, mesma coisa não. Acetileno é acetileno, etino é etino, né? Que é natural. Quando a gente vai comprar uma coisa, comprar, por exemplo, sei lá, colher. Aí chega lá, é garfo, garfo é garfo, colher é colher, né? Teve erro aí na hora da venda. Mas então ele achou que porque o nome era outro, era outra substância. E ele não sabia que é uma normativa já de alguns anos. Todos os produtos, mesmo que tenham um nome fantasia, um nome comercial, na hora de sair na nota fiscal, no cupom fiscal, tem que sair o nome oficial, tá? Então, no caso dele, na hora que ele foi olhar na nota, saiu etino. E por que etino? Porque é o nome dele, tá? Aí, a hora que eu expliquei isso na lousa, que ele percebeu a burrice que ele fez, a confusão, aí ele ficou chocado, né? Ele falou assim: ei, professor, e agora? Que cara que eu tenho para ir lá falar pro cara e pedir de novo, pedir desculpa? Meu amigo, você fala que você não sabia, você estudou, depois você descobriu, fala para ele, né? Porque afinal de contas o cara não ia parar de trabalhar por conta de não comprar mais lugares, né? Mas então aí nós temos o etino, tá? Então esses são as cadeias abertas mais simples. Tem mais cadeia aberta, mas já começa a ter um pouco de complicação. Por isso que a gente fala que ó, alceno é uma dupla, alcino é uma tripla. Por quê? Existem os alcadienos, tá? Esse di aqui é um prefixo que indica dois. Então, duas duplas. Então, você tem aqui, por exemplo, esse aqui, ó.
tá? Esse daqui tem uma dupla, duas duplas. Eu vou fazer o nome dele aqui, não fica preocupado não, que nós vamos entrar em detalhes disso daqui a pouco, como funciona, então não tem problema. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Agora eu tenho duas duplas, e essas duplas elas podem habitar lugares distintos. E eu preciso descrever, é isso que eu vou explicar depois para vocês. Porque eu posso fazer mais de um tipo de composto com 4 carbonos e duas duplas, tá? Então nesse sentido aqui eu tenho que pôr a posição. Então eu ponho uma letra de ligação, ponho um tracinho, escrevo dien, para dizer que são duas duplas. Desculpa, tem um número antes. Aí eu ponho a posição 1, 3, dien e o O. Então esse é o buta 1,3-dieno, tá? Tem um tracinho aqui também. Não, desculpa aqui, não tem. Então o que acontece? Tem duas duplas. Porque às vezes a pessoa fala, não, tem dupla é alceno. Não. Uma dupla é alceno. Duas duplas já é alcadieno. E na mesma ideia, se você colocar duas triplas, na mesma lógica, tá? Você tem aqui, por exemplo, os alcadi, tripla é in, né? Ó, alcadiino, com dois i's no nome mesmo, tá? É alcadiino, tá? E eu vou usar aqui a mesma estrutura. Esse não usa numeração porque não tem outra forma de montar por conta da tripla, tá? Então aqui nós temos but, eu uso A para emendar, diino, é o butadieno, ok? Esse eu não sei para que serve não, viu, gente? Vocês me desculpam, mas eu não faço ideia, tá? Mas existe. Então de cadeia aberta, nós temos justamente essas quatro estruturas, tá? Alcano, alceno, alcino, desculpa, são 5, alcadieno e alcadiino, tá? Existe mais hidrocarboneto? Sim, mas agora de cadeia fechada. Cadeia fechada é outra história, tá? Então vamos lá. Cadeia fechada. Cadeia fechada. Nós vamos ter o que a gente chama de ciclano. Eu já ouvi essa palavra, ciclano fala com você, aí é vulgo popular, tá? Nome do composto orgânico, ciclano. Cicle porque é uma cadeia fechada, ok? An porque só tem ligação simples, aí a gente completa com hidrogênio. Ok? Então, como é que fica o nome desse composto? Também é uma novidadezinha que nós vamos botar em maiores detalhes depois. Quando o composto é fechado, você precisa ter a palavra ciclo na frente. Qualquer composto que nós vamos apresentar aqui de cadeia fechada vai vir o nome ciclo na frente. Tá? Ciclo 1, 2, 3, 4. 4 é but. Ligação simples, hidrocarboneto. Então esse é o ciclobutano, diferente do butano, porque o butano era cadeia aberta, o ciclobutano cadeia fechada, tá? Esse ciclobutano aqui, ele é utilizado como gás aspersor, principalmente para alguns tipos de venenos que se utiliza aí para combate de pragas, tá? Bom, esse é o ciclano.
Outro composto da família dos hidrocarbonetos de cadeia fechadas é os ciclenos. Tá? Cicleno, cadeia fechada. E uma dupla, ok? No caso de uma dupla, nós temos aqui só um hidrogênio, e nos outros que não tem dupla, 2 hidrogênios. De novo o nome, ciclo bute, porque tem 4 carbonos, tá? Eno, ciclo buteno, ok? Esse também é utilizado muito na indústria de polímeros para formar alguns tipos de plásticos especiais, tá? E o último composto fechado que é considerado um hidrocarboneto, ele é a ovelha negra da família, de certa maneira. Por quê? Porque ele não segue os padrões da química orgânica. São chamados de aromáticos. Aí falar aromático, por que? Obviamente porque eles têm cheiro, né, gente? Por um aromático não tem cheiro complicado. Mas, geralmente o cheiro da maioria deles tem uma certa irritabilidade, ok? Naftalina, por exemplo, é um composto aromático e a gente sabe que não é agradável, é veneno inclusive, né? Eles são considerados aromáticos porque no começo, lá atrás, quando ele não se conseguia identificar as estruturas, só sabia que era orgânico ou não, tá? Vários compostos desse foram separados, né, por conta do seu cheiro e foram rotulados como aromáticos. Depois descobriu que toda essa classe que já tinham separados e chamados de aromático tinha essa característica que eu vou falar em comum, então ele manteve o nome e ficou desse jeito mesmo, que é o que? São compostos cíclicos, só que tem um ciclo muito específico. Obrigatoriamente o ciclo tem que ter, cada ciclo que formar tem que ter 6 carbonos. Mais uma coisa, obrigatoriamente, como é feito, tem que ter 3 duplas intercaladas, tá? Essas duplas intercaladas, elas sofrem o processo de ressonância, que eu acredito que nós comentamos na aula passada, tá? Se não comentamos, eu comento depois quando entrar mais em detalhes dele. Ok? Então, esses compostos assim são chamados de aromáticos. Por exemplo, esse daqui é o benzeno. É um solvente bastante utilizado na indústria, tá? Também utilizado na cola de sapateiro, que é o que dá o barato quando o pessoal cheira a cola de sapateiro, tá? O pessoal da quebrada aí já está sabendo, né? Então o que acontece? Tem que ter 6. Então só tem um composto. Não. Você pode formar mais anéis de 6. Eu vou representar isso como um hexágono, tá? Cada cantinho do hexágono é um carbono. E por ele ser aromático, nós vamos pôr uma bolinha no meio, vocês vão ver isso depois por quê. Então aí eu tenho o benzeno. Benzeno é isso. Agora, se eu grudar nele outro anel aromático, ou seja, todos são anéis de 6, tem mais de 6 carbonos nesse conjunto, mas cada pedacinho tem 6. Aí nós temos o naftaleno, que é a naftalina, tá? Outro composto complicado. E aí vai indo, tá? A gente pode dar vários detalhes. Só que aí o que aconteceu com o nome? Cadê aquele negócio de contar carbono, ver a dupla ligação? Morreu. Para aromáticos, cada um tem o seu próprio nome, tá? Então, eles são um caso à parte do conjunto geral da história, tá ok? Mas fazem parte dos hidrocarbonetos. Por quê?
porque só tem carbono e hidrogênio, ok? Pessoal, eu ia passar para vocês alguns exercícios, só que o vídeo do exercício é meia hora, então já estouraria bem. Eu prometo para vocês que eu vou colocar no grupo para vocês tentarem fazer alguma coisa, tá? E aí, à medida que vocês tiverem dúvidas, a gente vai saneando essas dúvidas. Lembrando que esses exercícios são da aula, é para a gente aprender, tá? Ah, vale nota, professor? Eu posso considerar mediante uma necessidade aí de ter dado algum tipo de aperto e tal, eu posso considerar. Mas nota mesmo eu estou usando os formulários, tá ok, pessoal? Ah, eu acho que foi no formulário que tem o negócio do aromático, é isso mesmo, acho que está lá no formulário, tá? Então, para nós vamos considerar desse jeito. Na próxima aula, se eu não inventar nenhuma moda, né, de parar alguma coisa aqui, dar algum problema, e nisso eu peço desculpa para vocês que eu não tenho outro jeito, né, gente? A gente corre dentro do jogo, né? Aí então a gente vai ter mais tempo, eu tento voltar nesse assunto, fazer um breve lembrete e a gente faz exercícios, tá ok? Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu estou olhando de lado para vocês porque eu estou olhando para a tela, tá? Tá claro? Outra coisa que eu gostaria de falar, mas eu vou interromper a gravação. Espera um pouquinho só. Então, antes de interromper, eu quero agradecer a tolerância, a paciência de vocês com o meu atraso, tá? Então, amanhã, se nada acontecer, às 10 horas nós temos a nossa aula de física, tá ok? Até lá!